O CVO negro era ignorado pela assistente até o dia em que ela engasgou pedindo ajuda. Douglas se apoiou na mesa enorme de madeira escura, olho na porta de vidro fumê que separava seu novo mundo do antigo. Ele era o CEO da BDSU agora, e por trás daquela mesa imponente, não conseguia evitar que memórias tempestuosas invadissem sua mente. Clarice, sua antiga assistente, entrava na sala com o passo decidido, mas seu rosto exibia uma palidez que contrastava com a confiança que costumava exibir. Ele se lembrava dela, loira, sempre bem vestida, passando ao largo dele, como se sua presença não importasse. Ele ainda podia ouvir as piadas sussurradas, o desprezo camuflado. O ar entre os dois parecia eletrificado, cada um imerso em seus próprios pensamentos de luta, desprezo e resistência. Clarice hesitou na entrada. Seus olhos pareciam surpresos. Nunca imaginou que Douglas um dia teria o poder de decidir seu destino. A antiga assistente, que costumava ignorá-lo como se ele fosse em V. Quando ela finalmente rompeu o silêncio, foi com timidez. Douglas, você quis me ver? Ele acenou lentamente, fazendo-lhe sinal para se sentar. Ela hesitou, por um momento, mas finalmente tomou coragem. A tensão se tornava palpável. O silêncio estava prestes a quebrar a barreira entre eles, mas um súbito engasgo interrompeu tudo. Clarice tossiu, a mão cobrindo a boca, os olhos se arregalando enquanto seu rosto adquiria uma coloração desesperada. Douglas, em um instinto natural, se levantou. Sua antiga opressora agora era uma mulher vulnerável, presa em um momento de fragilidade. Ele se aproximou rapidamente, o tempo parecia desacelerar. Clarice, você está bem? Sua voz soou diferente, cheia de preocupação genuína que ela não esperava ouvir. Os papéis se inverteram num piscar de olhos, e a percepção do poder mudou. A mulher forte e segura agora dependia dele para respirar, e naquele instante os muros que separavam os dois pareciam desmoronar. A ansiedade crescia mas agora, diante dele, havia um eco de uma nova realidade. O que isso significava para ambos? Seria possível que ele pudesse superar o passado e oferecer-lhe a ajuda que ela precisava? Uma nova pergunta pairava no ar. Clarice poderia enxergar além de seu próprio orgulho e reconhecer a humanidade em Douglas? E o que viria a seguir? O futuro estava cheio de incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Mas o engasgo de Clarice trouxe uma nova química àquele momento. A preocupação em seu olhar fez com que Douglas se esquecesse de suas próprias feridas. Ele se aproximou quase instintivamente e viu a vulnerabilidade refletida em seu rosto. Você precisa de água, ele disse, tentando manter a calma. Quando se virou para buscar uma garrafa, a mente ainda girava com um turbilhão de emoções. E a pergunta que pairava sobre eles dois, se o passado era uma sombra ainda muito presente em suas vidas. Mas antes que pudesse pegar a garrafa, o celular de Clarice vibrou freneticamente na mesa. O som interrompeu o ar tenso da sala. Confusa, ela hesitou antes de pegar o aparelho, seus olhos escaneando a tela. A palidez em seu rosto se intensificou, e os dedos tremiam. O que foi? O que você está fazendo? Douglas perguntou. Mas por um momento, Clarice parecia paralisada. Então, como se um portal estivesse se abrindo,
ela entrou em um estado próximo ao pânico. Não, ela entrou em um estado próximo ao pânico. Não pode ser verdade. Sua voz soou quase inaudível, mais para si mesma do que para ele. A sala que antes tinha se tornado um espaço carregado de sentimentos, agora estava carregada de uma energia diferente, como um choque elétrico prestes a explodir. Clarice, o que está acontecendo? Ele se aproximou, o coração acelerado em antecipação. Douglas sentiu que aquela novidade poderia mudar tudo, e seu instinto de autoconservação pulsava. Ela balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos. Não, isso não pode estar acontecendo agora. E antes que pudesse se conter, ela soltou a bomba. Eu recebi um comunicado. É sobre o novo projeto da BDSU. Alguém está tentando derrubar você, Douglas. A expressão de Douglas transformou-se em choque. O quê? Como? Quem faria isso? O mundo ao redor parecia girar. Anos de luta, finalmente sua chance de brilhar, e agora isso. Ele não conseguia acreditar. É o Carlos, ele tem algo contra você. Comprovantes, documentos falsificados e tudo está apontando para você. Ele planejou isso tudo. É uma armadilha. A voz de Clarice estava tensa, mas havia um toque de urgência que a fazia ficar firme. Jacob, um antigo conhecido que sempre se opôs a Douglas, era uma sombra que rondava seu passado. E Douglas se lembrou de como se sentiu impotente nas mãos de pessoas como ele. Agora a ideia de que ele poderia estar orquestrando sua queda deixava um nó na garganta. Clarice estava à beira das lágrimas, mas o sentimento dela começou a mudar, e não era apenas o medo pelo futuro. Eu não sabia que você poderia chegar tão longe, Douglas. Eu não queria que isso acontecesse, mas eu não posso deixar você ser derrubado assim. Douglas olhou para ela, compreendendo que a vulnerabilidade daquele instante havia se transformado em um laço inesperado. Essa mulher fora parte do seu sofrimento, e agora, de alguma forma, fazia parte da solução. Clarice, precisamos agir rápido. Precisamos reunir tudo o que temos. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, a porta se abriu de repente, e um grupo de pessoas surgiu na sala, interrompendo o momento. Eram os membros da alta diretoria, com expressões preocupadas e murmurando entre si. O que está acontecendo aqui? Um deles perguntou, e a tensão foi retomada, mais intensa do que antes. A revelação pendia na sala como um fio cortado, prestes a romper. O que a verdade traria para Douglas e Clarice? E como lidariam com o deslizar sutil do poder, que poderia transformar tudo o que construíram em apenas um instante? O futuro se tornava obscuro, uma tempestade de informação. A porta se abriu de repente, interrompendo o clima carregado que pairava na sala. As figuras. Douglas, ainda atordoado pela revelação de Clarice, teve um estalo na mente. É uma armadilha, ele afirmou, os olhos fixos no grupo. Carlos está por trás disso. A tensão explodiu como um estalo de chicote. Os diretores trocaram olhares, uma onda de murmúrios passou entre eles, e a atmosfera se tornava mais elétrica a cada segundo. Clarice estava visivelmente abalada, sua palidez agora quase fantasmagórica. Eu não sabia que isso ia acontecer, murmurou, olhando para Douglas como se buscasse ali um sinal de esperança. Mas Douglas estava mais focado na contrariedade que emergia em seu peito. O mundo que lutou tanto para construir estava começando a desmoronar diante dos seus olhos. A sala, antes um espaço privado de tensão e vulnerabilidade, agora se tornou um campo de batalha. Precisamos nos unir agora mesmo. Temos que desmentir essa história antes que seja tarde, gritou um dos diretores, seu rosto tomado pela determinação. Mas antes que qualquer plano pudesse, a sala ficou em silêncio. Era Letícia, uma respeitada assistente dos diretores que tinha um histórico de confidências e segredos bem guardados. Eu vi Carlos reunindo informações.
Ele estava tramando algo contra você, Douglas. E eu não sabia se deveria dizer. Seus olhos estavam cheios de pena. Nesse instante, um chão recém-criado sob os pés de Douglas começou a se desfazer. Você sabia? Como pode não ter me avisado? A frustração fez sua voz tremer e a desilusão cortou profundo. Estava com medo, Letícia respondeu, as palavras brotando como um jorro de água em uma represa prestes a romper. Mas agora que isso se deu, precisamos nos unir, ou você não terá como lutar. Uma nova pergunta começou a brotar na mente de Douglas. E se todos os que estavam ali, de alguma forma, soubessem do plano de Carlos? A confiança que ele tinha em sua equipe questionada pela incerteza. Enquanto o tumulto crescia, uma chave girou na porta. A porta se abriu novamente. Era Carlos, o próprio arquétipo do antagonista, com um sorriso que não anunciava nada bom. Por favor, não tentem arrumar tal confusão. As evidências falam por si só. Ele olhou para cada um deles, seu olhar determinado e maquiavélico. Ah, e quanto a você, Clarice, seria uma pena ver sua reputação ruir junto com o seu querido Douglas. Ele lançou uma piscadela, como se estivesse de posse de um segredo inconfessável. A sala estava em pânico. Os olhares se voltaram para Clarice, e um silêncio mortal tomou conta. Uma sensação perversa de traição pairava no ar. O rosto dela começou a mudar. Um misto de choque e remorso, como se algo estivesse brotando em seu peito. O que ela sabia que não havia revelado? Douglas sentiu um frio na espinha. Passos apressados, murmúrios convergindo. E então, como um trunfo oculto sendo revelado, Carlos falou. E que tal eu contar aos diretores que você tem um relacionamento complicado com seu novo CEO? As palavras caíram como uma bomba na. O que significava isso tudo? E o que mais Carlos sabia que poderia explodir ainda mais essa situação? A tensão se intensificou, e um misto de desespero e opressão envolveu todos na sala, como se o teto estivesse prestes a desabar. Douglas olhou para Clarice com um novo terror. Ela olhou de volta, confusa, mas em seus olhos havia algo mais. Uma determinação crescente de que talvez, naquela crise, estivesse o ponto de mudança para ambos. Mas o que essa reviravolta significava para eles? A luta estava apenas começando, e a verdade ainda estava por vir. Douglas olhou para Clarice. O silêncio na sala era pesado. O que Carlos tinha acabado de dizer ecoava em sua mente. Olhares de acusação, murmúrios nervosos. Ele podia sentir o peso da expectativa de todos ao seu redor. Clarice estava imersa em seus pensamentos, o rosto pálido e as mãos tremendo. Havia uma tensão no ar, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Carlos avançou, como se estivesse no controle, desfrutando. Todos aqui achavam que você era a perfeita assistente, mas todos têm um passado que não se pode esconder. Ele riu, um sorriso sardônico que deixava um nó na garganta de Douglas. Era como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. Clarice finalmente olhou para Douglas, seus olhos transbordando de uma mistura de medo e determinação. Douglas, eu não sei como isso aconteceu. Eu nunca quis que você soubesse. Que não soubesse o quê? A raiva começou a ferver dentro dele. O que mais você esconde? A sala encolheu. Os diretores trocavam olhares confusos, mas a expectativa se inchava. Eu não queria que você ficasse assim. É complicado. Clarice murmurou. Pareceu constrangida, a voz falhando. A intensidade do momento aumentou. Douglas sentiu seu coração acelerar. Foi quando Letícia, a assistente que sempre foi discreta, interrompeu. Clarice, há algo que você precisa revelar. Agora. Sua voz estava firme. Clarice hesitou, olhando para a porta, como se quisesse fugir. Douglas se aproximou, sua presença imponente forçando um confronto. O que você está escondendo? Se há algo que eu deva saber, diga agora.
E então, como se um peso tivesse se rompido, Clarice respirou fundo e disse: Eu sou a irmã mais nova de Carlos. Um silêncio absoluto caiu na sala. As palavras dela ecoaram como uma bomba. Douglas sentiu o chão se abrir sob os pés. O que isso significava? Ele mal podia respirar. Um frio percorria sua espinha. As direções e relações que conhecia desmoronavam. Você é irmã dele? A incredulidade em sua voz quase partiu a tensão na sala. Então isso tudo era um plano? Você estava tramando contra mim? Seu olhar se fixou em Clarice, que tinha a expressão de alguém que descobriu que o mundo que conhecia era uma farsa. Não era assim que eu queria que as coisas fossem. Eu não sabia o que Carlos estava planejando. Ele sempre foi controlador. Seu rosto estava genuinamente angustiado. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só queria trabalhar e fazer meu trabalho da melhor forma. E você acha que isso basta? A voz de Douglas cortou o ar. O confronto estava a um passo de transformar-se numa guerra aberta. O pânico na sala aumentava, todos observando. Carlos riu e o som era veneno. Incrível, não é? Uma assistente que sempre soube de tudo, mas que se manteve do lado errado da história. E agora, Clarice, você terá que escolher seu passado ou seu futuro. Se você ficar do lado dele, sua reputação está em jogo, aqui e agora. Douglas sentiu o ódio fervendo dentro dele. O que você quer? Carlos parecia simplesmente se divertir com toda a atenção. Quero o que sempre quis: vencer. Ele sorriu, a expressão perversa. E você, Douglas, está apenas em meu caminho. Letícia, com um lampejo de coragem, falou: Isso não pode ficar assim. Temos que expor essa farsa antes que seja tarde. Clarice, você precisa decidir de que lado está. O clima ficou mais denso. Clarice olhou para todos, confusa, com lágrimas nos olhos. O que deveria fazer? A pressão a esmagava. E ainda havia uma pergunta no ar. Se a família não fosse confiável, quem poderia ser? A tensão explodia. O frágil fio que mantinha tudo junto estava prestes a se romper. Tudo que Douglas acreditava estava desmoronando. E agora não era apenas uma luta por poder. Era uma batalha pessoal, uma guerra emocional. Cada palavra, cada olhar, cada escolha poderia mudar tudo. E em um momento de desespero, a verdade seria revelada. O que mais poderia estar escondido nas sombras? Douglas olhou para Clarice, o silêncio na sala era pesado. O que Carlos tinha acabado de dizer ecoava em sua mente. Olhares de acusação, murmúrios nervosos. Ele podia sentir o peso da expectativa de todos ao seu redor. Clarice estava imersa em seus pensamentos, o rosto pálido e as mãos tremendo. Havia uma tensão no ar, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Carlos avançou, como se estivesse no controle, desfrutando do momento. Quantos segredos você tem, Clarice? Todos aqui achavam que você era a perfeita assistente, mas todos têm um passado que não se pode esconder. Ele riu, um sorriso sardônico que deixava um nó na garganta de Douglas. Era como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. Clarice finalmente olhou para Douglas, seus olhos transbordando de uma mistura de medo e determinação. Douglas, eu não sei como isso aconteceu. Eu nunca quis que você soubesse. Que não soubesse o quê? A raiva começou a ferver dentro dele. O que mais você esconde? A sala encolheu. Os diretores trocavam olhares confusos, mas a expectativa se inchava. Eu não queria que você ficasse assim. É complicado. Clarice murmurou. Pareceu constrangida, a voz falhando. A intensidade do momento aumentou. Douglas sentiu seu coração acelerar. Foi quando Letícia, a assistente que sempre foi discreta, interrompeu. Clarice, há algo que você precisa revelar. Agora. Sua voz estava firme. Clarice hesitou, olhando para a porta, como se quisesse fugir. Douglas se aproximou, sua presença imponente forçando um confronto. O que você está escondendo?
Se há algo que eu deva saber, diga agora. E então, como se um peso tivesse se rompido, Clarice respirou fundo e disse: Eu sou a irmã mais nova de Carlos. Um silêncio absoluto caiu na sala. As palavras dela ecoaram como uma bomba. Douglas sentiu o chão se abrir sob os pés. O que isso significava? Ele mal podia respirar. Um frio percorria sua espinha. As direções e relações que conhecia desmoronavam. Você é irmã dele? A incredulidade em sua voz quase partiu a tensão na sala. Então isso tudo era um plano? Você estava tramando contra mim? Seu olhar se fixou em Clarice, que tinha a expressão de alguém que descobriu que o mundo que conhecia era uma farsa. Não era assim que eu queria que as coisas fossem. Eu não sabia o que Carlos estava planejando. Ele sempre foi controlador. Seu rosto estava genuinamente angustiado. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só queria trabalhar e fazer meu trabalho da melhor forma. E você acha que isso basta? A voz de Douglas cortou o ar. O confronto estava a um passo de transformar-se em uma guerra aberta. O pânico na sala aumentava, todos observando. Carlos riu. O som era veneno. Incrível, não é? Uma assistente que sempre soube de tudo, mas que se manteve do lado errado da história. E agora, Clarice, você terá que escolher seu passado ou seu futuro. Se você ficar do lado dele, sua reputação está em jogo, aqui e agora. Douglas sentiu o ódio fervendo dentro dele. O que você quer? Carlos parecia simplesmente se divertir com toda a atenção. Quero o que sempre quis, vencer. Ele sorriu, a expressão perversa. E você, Douglas, está apenas em meu caminho. Letícia, com um lampejo de coragem, falou: Isso não pode ficar assim. Temos que expor essa farsa antes que seja tarde. Clarice, você precisa decidir de que lado está. O clima ficou mais denso. Clarice olhou para todos, confusa, com lágrimas nos olhos. O que deveria fazer? A pressão a esmagava, e ainda havia uma pergunta no ar. Se a família não fosse confiável, quem poderia ser? De repente, o telefone de Carlos começou a tocar. Um som agudo e insistente que cortou a tensão. Ele puxou o aparelho do bolso, conferiu a tela e seu sorriso se desfez em um segundo. O semblante dele mudou. O desapontamento se transformou em pura raiva. Quem está me ligando agora? Gritou, olhando em volta. E antes que alguém pudesse reagir, ele deu as costas e saiu da sala apressado, a porta batendo. Carlos! Gritou Clarice. Mas ele já tinha ido. O silêncio reimou novamente, mas agora havia uma nova tensão no ar. Algo mais pesado. Douglas olhou para Clarice. Ela estava pálida, mas seus olhos brilhavam com uma nova determinação. Douglas, eu preciso te contar algo. Algo que pode mudar tudo. Agora não é hora para mais segredos. Ele respondeu, um fio de desespero em sua voz. Mas é importante, quando ele saiu, eu vi a mensagem no bolso dele. Eu li sem querer. O rosto de Clarice ficou mais sério. Era um jantar. Ele está se reunindo com investidores de fora. Mas não é qualquer investimento. Ele está vendendo a BDSU. As palavras caíram como uma bomba de verdade. O quê? Douglas não conseguia processar. Ele não pode fazer isso. Precisamos informá-los. É mais complicado. Ela murmurou hesitante. A mensagem tinha um código. Algo que, se for acionado, pode acabar não só com a empresa, mas com todo mundo envolvido. A sala se tornou um furacão de emoções. O que você quer dizer com isso? A voz de Letícia soou tensa. Eu pensei que o que Carlos queria era simplesmente a minha posição. Mas não. Ele quer a destruição de todos nós. Clarice estava a ponto de chorar. Precisamos agir e rápido, gritou Douglas. Se eles se reunirem com ele e venderem a BDSU, tudo que eu conquistei, tudo que nós conquistamos, vai por água abaixo. Mas antes que pudessem criar um plano, uma explosão súbita brilhou pela janela. Um clarão ensurdecedor fez todos os olhares se voltarem para fora. Um carro,
Um SUV negro despencou da rua, girando multiplicado por uma tempestade, e colidiu em cheio contra o prédio. O choque foi imediato e devastador. O vidro estourou e os gritos ecoaram pela sala. Clarice, Letícia e os diretores se jogaram ao chão em busca de proteção. O pânico tomou conta enquanto as luzes piscavam, e Douglas sentiu que o mundo ao seu redor estava desmoronando. No meio do caos, ele olhou para Clarice. O que estava acontecendo? O que isso significava? E quem estava atrás deste ataque? O que mais estava prestes a ser revelado naquela noite? Em meio às chamas e destroços, a resposta pairava no ar, mas o tempo para descobrir estava se esgotando rapidamente. Douglas olhou para Clarice. O silêncio na sala era pesado. O que Carlos tinha acabado de dizer ecoava em sua mente. Olhares de acusação, murmúrios nervosos. Ele podia sentir o peso da expectativa de todos ao seu redor. Clarice estava imersa em seus pensamentos, o rosto pálido e as mãos tremendo. Havia uma tensão no ar, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Carlos avançou, como se estivesse no controle, desfrutando do momento. Quantos segredos você tem, Clarice? Todos aqui achavam que você era a perfeita assistente. Mas todos têm um passado que não se pode esconder. Ele riu, um sorriso sardônico que deixava um nó na garganta de Douglas. Era como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. Clarice finalmente olhou para Douglas, seus olhos transbordando de uma mistura de medo e determinação. Douglas, eu não sei como isso aconteceu. Eu nunca quis que você soubesse. Que não soubesse o quê? A raiva começou a ferver dentro dele. O que mais você esconde? A sala encolheu. Os diretores trocavam olhares confusos, mas a expectativa se inchava. Eu não queria que você ficasse assim. É complicado, Clarice murmurou. Pareceu constrangida, a voz falhando. A intensidade do momento aumentou. Douglas sentiu seu coração acelerar. Foi quando Letícia, a assistente que sempre foi discreta, interrompeu. Clarice, há algo que você precisa revelar. Agora! Sua voz estava firme. Clarice hesitou, olhando para a porta, como se quisesse fugir. Douglas se aproximou, sua presença imponente forçando um confronto. O que você está escondendo? Se há algo que eu deva saber, diga agora. E então, como se um peso tivesse se rompido, Clarice respirou fundo e disse: Eu sou a irmã mais nova de Carlos. Um silêncio absoluto caiu na sala. As palavras dela ecoaram como uma bomba. Douglas sentiu o chão se abrir sob os pés. O que isso significava? Ele mal podia respirar. Um frio percorria sua espinha. As direções e relações que conhecia desmoronavam. Você é irmã dele? A incredulidade em sua voz quase partiu a tensão na sala. Então isso tudo era um plano? Você estava tramando contra mim? Seu olhar se fixou em Clarice, que tinha a expressão de alguém que descobriu que o mundo que conhecia era uma farsa. Não era assim que eu queria que as coisas fossem. Eu não sabia o que Carlos estava planejando. Ele sempre foi controlador. Seu rosto estava genuinamente angustiado. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só queria trabalhar e fazer meu trabalho da melhor forma. E você acha que isso basta? A voz de Douglas cortou o ar. O confronto estava a um passo de transformar-se em uma guerra aberta. O pânico na sala aumentava, todos observando. Carlos riu. O som era veneno. Incrível, não é? Uma assistente que sempre soube de tudo, mas que se manteve do lado errado da história. E agora, Clarice? Você terá que escolher seu passado ou seu futuro. Se você ficar do lado dele, sua reputação está em jogo, aqui e agora. Douglas sentiu o ódio fervendo dentro dele. O que você quer? Carlos parecia simplesmente se divertir com toda a tensão.
Quero o que sempre quis, vencer. Ele sorriu, a expressão perversa. E você, Douglas, está apenas em meu caminho. Letícia, com um lampejo de coragem, falou: Isso não pode ficar assim. Temos que expor essa farsa antes que seja tarde. Clarice, você precisa decidir de que lado está. O clima ficou mais denso. Clarice olhou para todos, confusa, com lágrimas nos olhos. O que deveria fazer? A pressão a esmagava. E ainda havia uma pergunta no ar. Se a família não fosse confiável, quem poderia ser? De repente, o telefone de Carlos começou a tocar. Um som agudo e insistente que cortou a tensão. Ele puxou o aparelho do bolso, conferiu a tela e seu sorriso se desfez em um segundo. O semblante dele mudou. O desapontamento se transformou em pura raiva. Quem está me ligando agora? Gritou, olhando em volta. E antes que alguém pudesse reagir, ele deu as costas e saiu da sala apressado, a porta batendo. Carlos! Gritou Clarice, mas ele já tinha ido. O silêncio reinou novamente, mas agora havia uma nova tensão no ar, algo mais pesado. Douglas olhou para Clarice. Ela estava pálida, mas seus olhos brilhavam com uma nova determinação. Douglas, eu preciso te contar algo. Algo que pode mudar tudo. Agora não é hora para mais segredos. Ele respondeu, um fio de desespero em sua voz. Mas é importante. Quando ele saiu, eu vi a mensagem no bolso dele. Eu li sem querer. O rosto de Clarice ficou mais sério. Era um jantar. Ele está se reunindo com investidores de fora, mas não é qualquer investimento. Ele está vendendo a BDSU. As palavras caíram como uma bomba de verdade. O quê? Douglas não conseguia processar. Ele não pode fazer isso. Precisamos informá-los. É mais complicado, ela murmurou, hesitante. A mensagem tinha um código. Algo que, se for acionado, pode acabar não só com a empresa, mas com todo mundo envolvido. A sala se tornou um furacão de emoções. O que você quer dizer com isso? A voz de Letícia soou tensa. Eu pensei que o que Carlos queria era simplesmente a minha posição. Mas não, ele quer a destruição de todos nós. Clarice estava a ponto de chorar. Precisamos agir, e rápido, gritou Douglas. Se eles se reunirem com ele e venderem a BDSU, tudo que eu conquistei, tudo que nós conquistamos, vai por água abaixo. Mas antes que pudessem criar um plano, uma explosão súbita brilhou pela janela. Um clarão ensurdecedor fez todos os olhares se voltarem para fora. Um carro, um SUV negro, despencou da rua, girando multiplicado por uma tempestade, e colidiu em cheio contra o prédio. O choque foi imediato e devastador. O vidro estourou e os gritos ecoaram pela sala. Clarice, Letícia e os diretores se jogaram ao chão, em busca de proteção. O pânico tomou conta, enquanto as luzes piscavam, e Douglas sentiu que o mundo ao seu redor estava desmoronando. No meio do caos, ele olhou para Clarice. O que estava acontecendo? O que isso significava? E quem estava atrás deste ataque? O que mais estava prestes a ser revelado naquela noite, em meio às chamas e destroços? A resposta pairava no ar, mas o tempo para descobrir estava se esgotando rapidamente. Então, algo mais chocante aconteceu. Uma pessoa emergiu das sombras da fumaça e dos escombros. Era Helena, a antiga mentora de Douglas, uma figura que ele considerava uma diversa. Na verdade, ela não estava apenas ali para ajudar. Com um olhar gélido e uma expressão de pura determinação, ela ergueu uma pistola, apontando diretamente para ele. Douglas, eu sempre soube que você seria um problema, disse ela, a voz fria como aço. Mas não se preocupe, eu só preciso dar um final a essa história, e você está no meio do caminho. O coração de Douglas parou. O que estava acontecendo? A mulher que ele admirava, a que sempre parecia genuína, agora se revelava como uma inimiga. E de repente, tudo o que ele acreditava saber, todos os laços de confiança que tinha construído, desabaram.
Em um instante, a sala ficou paralisada. Quem poderiam confiar? Clarice? A irmã de Carlos? Letícia? Helena? A única coisa que restava era o medo. Um medo profundo que espasmodicamente invadia seu peito. E se Helena tivesse tramado tudo isso? Ele olhou para Clarice, e os dois se encararam, perdidos em um mar de incertezas. O futuro estava frente a eles, mas agora como um abismo, uma queda livre sem fim. A batalha estava prestes a se intensificar, e a linha entre aliados e inimigos estava se esvaindo rapidamente. O que mais viria à tona? E quem realmente controlava o destino da BDSU? Douglas olhou para Clarice, seu coração batendo rápido como um tambor acelerado. A presença da arma de Helena era um pesadelo que ele não havia previsto. O silêncio era cortante, preenchido por aquela realidade brutal. O que aqueles instantes de tensão podiam trazer? Ele mal conseguia focar. Helena, por que você está fazendo isso? A voz nele tremia, mas ele precisava saber. Por que você não me ouve? Ela gritou, apontando a arma. A expressão dela revelando uma combinação de raiva e desespero. O olhar nos olhos dela era intenso e feroz. Você pensa que é melhor do que todo mundo aqui, Douglas? Que o mundo gira em torno de você? Eu fiz tudo por você, sempre. E você nunca percebeu. O ambiente pegou fogo de tensão. Cada um na sala ficou paralisado. As reações variavam entre pânico e confusão. Letícia estava em choque. Os diretores sussurravam entre si e Clarice, a irmã de Carlos, estava brava, mas ao mesmo tempo perplexa. Helena, coloca a arma para baixo. Vamos resolver isso, tentou Clarice, mas a voz dela mal saía. O clima estava carregado. A energia pulsava como um gás prestes a explodir. Helena riu, mas era uma risada amarga, cheia de dor. Resolver? Você realmente acha que podemos resolver tudo com boas intenções? Todos vocês são apenas peões neste jogo, e eu vou mostrar quem realmente controla isso. Então, como se a raiva tivesse cegado seu bom senso, ela gritou: Agora você vai pagar pelo que fez, Douglas. Antes que ele pudesse dizer mais, um som explosivo ecoou, e em um segundo o chão sob eles tremeu. O que parecia ser um alarme de incêndio começou a tocar e o caos se instalou. O pânico surgiu como um incêndio. As pessoas começaram. Douglas, tentando manter a calma, agarrou o braço de Clarice. Precisamos sair daqui. Isso não é seguro. Ele puxou-a para pôr distância entre eles e a arma de Helena. Mas assim que fizeram isso, uma série de tiros ecoaram do andar de baixo, e a visão de fumaça entrando pela janela fez a adrenalina explodir em seu corpo. Meu Deus! O que está acontecendo? Clarice gritava, com o olhar perdido entre a confusão. Foi tudo muito rápido. A fumaça escurecendo o ambiente, as pessoas se empurrando, tentando achar uma saída. E então uma figura apareceu, agitada e descontrolada. Carlos. Ele entrou na sala, os olhos desesperados, como se estivesse tentando escapar de um pesadelo. Ao ver o caos, fez menção para correr até Douglas e Clarice. O que está acontecendo? Você. Ele não completou a frase ao perceber Helena com a arma. Espere. Carlos gritou. Você não pode fazer isso. Helena, se você atirar, você vai nos perder a todos. Mas suas palavras quase se afogaram no clamor ao redor. Então, em meio a tudo, uma revelação chocante, como um golpe do destino. Clarice, olhando do irmão para Helena, teve uma visão angustiada. Carlos, você sabia que ela estava planejando isso, com o dedo tremendo. Apontou para Helena. Você tramou tudo, não foi? É por isso que você estava ao lado dela. A sala ficou em silêncio novamente, congelada em um instante de revelação. A verdade explodiu como um balão furado. Carlos olhou para Clarice com horror. Não, não é assim. Você não entende. Como não? A raiva borbulhava em Clarice. Você sempre foi um traidor. O que mais você esconde, Carlos?
Dou-lhe mesmo acredita em tudo. O nó na garganta de Douglas apertou. O que mais eles estavam escondendo? Emaranhados em mentiras e traições. O pânico crescendo. E ele percebeu que se não agissem agora, poderiam não ter mais uma chance. Helena estava perdendo a compostura. Sua mão tremia enquanto ela olhava para o irmão. Você não pode fazer isso comigo, Carlos. Você sabe que eu faço isso por amor. As palavras misturadas de dor e raiva. Um movimento brusco chamou a atenção de todos. O teto começou a ceder, pedaços de gesso e fumaça caindo como uma capa. O perigo real estava à porta, e cada um precisava decidir de que lado ficaria. Corram! Douglas gritou, puxando Clarice enquanto o caos se intensificava. Ele não sabia em quem confiar, mas precisava agir para salvar todos ali. No meio da confusão, o tempo passava rápido. A pergunta fundamental surgiu. Quem realmente estava controlando esse jogo? E, enquanto a sala começava a desmoronar, uma voz mais profunda que ninguém esperava ecoou no fundo. Eu não deixarei isso acontecer. O que mais estava prestes a ser revelado? E como essa cadeia interminável de traição afetaria Douglas, Clarice e a própria estrutura que eles tentavam salvar? O futuro deles parecia mais incerto do que nunca, e a verdadeira natureza de cada um estava prestes a ser exposta em um colapso total. Douglas olhou para Clarice, seu coração batendo rápido como um tambor acelerado. Pri, ele mal conseguia focar. Helena, por que você está fazendo isso? A voz dele tremia, mas ele precisava saber. Por que você não me ouve? Ela gritou, apontando a arma, a expressão dela revelando uma combinação de raiva e desespero. O olhar nos olhos dela era intenso e feroz. Você pensa que é melhor do que todo mundo aqui, Douglas? Que o mundo gira em torno de você? Eu fiz tudo por você. Sempre. E você nunca percebeu. O ambiente pegou fogo de tensão. Cada um na sala ficou paralisado. As reações variavam entre pânico e confusão. Letícia estava em choque. Os diretores sussurravam entre si. E Clarice, a irmã de Carlos, estava brava, mas ao mesmo tempo perplexa. Helena, coloca a arma para baixo. Vamos resolver isso, tentou Clarice, mas a voz dela mal saía. O clima estava carregado, a energia pulsava como um gás prestes a explodir. Helena riu, mas era uma risada amarga, cheia de dor. Resolver? Você realmente acha que podemos resolver tudo com boas intenções? Todos vocês são apenas peões neste jogo. E eu vou mostrar quem realmente controla isso. Então, como se a raiva tivesse cegado seu bom senso, ela gritou. Agora, você vai pagar pelo que fez, Douglas. Antes que ele pudesse dizer mais, um som explosivo ecoou. O teto começou a ceder, pedaços de gesso e fumaça caindo como uma capa. O perigo real estava à porta, e cada um precisava decidir de que lado ficaria. Corram! Douglas gritou, puxando Clarice enquanto o caos se intensificava. Ele não sabia em quem confiar, mas precisava agir para salvar todos ali. Ouvindo os gritos e o caos ao redor, Carlos entrou na sala, com os olhos desesperados. Ele havia ouvido a explosão. O que está acontecendo? Ele não completou a frase ao perceber Helena com a arma. Espere! Carlos gritou. Você não pode fazer isso. Helena, se você atirar, você vai nos perder a todos. Mas suas palavras quase se afogaram no clamor ao redor. Então, em meio àquilo, um movimento brusco chamou a atenção. A porta se abriu com força. Era um grupo de homens, todos vestidos de preto, com expressões sérias e intimidadoras. Um deles, um homem alto, com cabelo grisalho e um olhar penetrante, se adiantou. Precisamos levar esta sala agora. A voz dele ressoou firme e autoritária. O grupo invadiu o espaço, cercando todos. Helena hesitou, olhando para eles, a arma ainda em suas mãos. O que vocês estão fazendo aqui? Questionou, confusa e nervosa. O homem à frente sorriu de forma sinistra.
Oh, você não percebe? A verdadeira ameaça está mais perto do que você imagina. E essa empresa não é o que parece. Ele apontou para Douglas. Você está cercado, Douglas. É hora de pagar suas dívidas. A expressão de Douglas se transformou em incredulidade. Do que você está falando? O que quer dizer com dívidas? Ele sentia o chão se abrir sob seus pés, seu coração acelerando com a revelação. O homem se aproximou, o olhar fixo em Douglas. A BDSU pertence a um grupo muito maior. Você pode ter conquistado um lugar aqui, mas um poder maior está em movimento. E agora mesmo, seu tempo está acabando. Os homens de preto cercaram mais, mostrando que não eram para brincadeira. O pânico tomou conta da sala. Vamos, Helena, o que você está esperando? Gritou Clarice. Mas a tensão estava carregada demais. Então, como um relâmpago, uma explosão de realidade atingiu Douglas. Não pode ser. Você está trabalhando com eles? A visão dele estava se distorcendo entre a raiva e o desespero. Helena riu de forma amarga. Você realmente acha que eu sou a vilã? Você nunca percebeu que a sua ascensão estava sendo observada? Eu estava tentando proteger você, mas agora é tarde demais. Proteger? Com uma arma? Douglas estava perdido entre as peças do quebra-cabeça, a confusão tomando conta dele. O que mais estava envolvido naquela trama? E então, como se uma camada de mentiras estivesse se desnudando, ele olhou para Clarice, e os olhos dela refletiam o mesmo choque. Mais segredos? O que está acontecendo? A voz dela estava tremendo, mas tinha um tom de força nas palavras. E a pergunta pairou no ar. Tudo o que Douglas acreditava, todo o seu esforço, era parte de um jogo maior, uma dança entre sombras onde ele era apenas uma marionete. Espero que esteja preparado para a verdade, porque ela é devastadora, disse o homem de preto. E nesse instante Douglas sentiu que todo o chão sob seus pés desmoronava. E enquanto a sala se preparava para a tempestade, a única certeza era que nada seria como antes. E a batalha estava apenas começando. Douglas olhou para Clarice, seu coração batendo rápido como um tambor acelerado. A presença da arma de Helena era um ponto. Ele mal conseguia focar. Helena, por que você está fazendo isso? A voz dele tremia. Mas ele precisava saber. Por que você não me ouve? Ela gritou, apontando a arma, a expressão dela revelando uma combinação de raiva e desespero. O olhar nos olhos dela era intenso e feroz. Você pensa que é melhor do que todo mundo aqui, Douglas? Que o mundo gira em torno de você? Eu fiz tudo por você, sempre, e você nunca percebeu. O ambiente pegou fogo de tensão. Cada um na sala ficou paralisado. As reações variavam entre pânico e confusão. Letícia estava em choque. Os diretores sussurravam entre si. E Clarice, a irmã de Carlos, estava brava, mas ao mesmo tempo perplexa. Helena, coloca a arma para baixo. Vamos resolver isso. Tentou Clarice, mas a voz dela mal saía. O clima estava carregado, a energia pulsava como um gás prestes a explodir. Helena riu. Mas era uma risada amarga, cheia de dor. Resolver? Você realmente acha que podemos resolver tudo com boas intenções? Todos vocês são apenas peões nesse jogo, e eu vou mostrar quem realmente controla isso. Então, como se a raiva tivesse cegado seu bom senso, ela gritou: Agora você vai pagar pelo que fez, Douglas. Antes que ele pudesse dizer mais, um som explosivo ecoou. O teto começou a ceder, pedaços de gesso e fumaça caindo como uma capa. O perigo real estava à porta, e cada um precisava decidir de que lado ficaria. Corram! Douglas gritou, puxando Clarice enquanto o caos se intensificava. Ele não sabia em quem confiar, mas precisava agir para salvar todos ali. Ouvindo os gritos e o caos ao redor, Carlos entrou na sala, com os olhos desesperados. Ele havia ouvido a explosão. O que está acontecendo? Ele não completou a frase ao perceber Helena com a arma. Espere, Carlos gritou. Você não pode fazer isso. Helena, se você atirar, você vai nos perder a todos. Mas suas palavras quase se afogaram no clamor ao redor.
Então, em meio àquilo, um movimento brusco chamou a atenção. A porta se abriu com força. Era um grupo de homens, todos vestidos de preto, com expressões sérias e intimidadoras. Um deles, um homem alto, com o cabelo grisalho e um olhar penetrante, se adiantou. Precisamos levar esta sala agora. A voz dele ressoou, firme e autoritária. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Indagou Douglas, o medo pulsando em suas veias. O homem à frente sorriu de forma sinistra. Oh, você não percebe? A verdadeira ameaça está mais perto do que você imagina. E essa empresa não é o que parece. Ele apontou para Douglas. Você está cercado, Douglas. É hora de pagar suas dívidas. A expressão de Douglas se transformou em incredulidade. Do que você está falando? O que quer dizer com dívidas? Ele sentia o chão se abrir sob seus pés, seu coração acelerando com a revelação. Helena parecia nervosa. Sua arma já não parecia a mesma. Espere. O que você quer dizer com dívidas? A tensão estava palpável. O homem de preto se aproximou, sua voz fria e calculada. Acredite, você não sabe nem quem é o verdadeiro inimigo. E se continua a agir assim, a dor vai ser imensa. Um silêncio pesado caiu na sala. O olhar de todos passava de Helena para o homem. Ele então se virou para eles, seus olhos brilhando de avareza. Aliás, quem está realmente no controle? Acha mesmo que a empresa é sua? Nesse momento, algo cortou a conversa. Um som de celular disparando. Um sinal atípico na confusão. Era o telefone de Clarice. Sem pensar, ela puxou o aparelho que estava no bolso. Ao verificar, a expressão dela mudou. É uma mensagem de alguém, de algo chamado Operação Trovão. Ela leu as palavras em voz alta. E então, como se um balde de água fria tivesse jogado sobre todos, Clarice continuou. Ei, aqui diz que tudo foi orquestrado para explodir agora. E não só a empresa, mas um ataque pessoal contra você, Douglas. E o pior, eles vão incriminar você se não agirmos. As palavras reverberaram pela sala, como uma bomba prestes a explodir. Os olhares se voltaram mais uma vez para Douglas. E a realidade do que estava prestes a acontecer começou a se desdobrar. O que mais você escondeu, Clarice? A voz de Carlos era acusatória. Eu não sabia, ela respondeu, o pânico inundando seu tom. Eu não sei quem está por trás disso. Nossa vida está em jogo e só posso confiar em você, Douglas. Assim como você deve confiar em mim. O que mais podemos fazer? Mas naquele momento de caos, a sala começou a tremer e, em meio à confusão, alguém gritou. Fugindo! O edifício está pegando fogo! Precisamos sair agora! O pânico tomou conta novamente. A tensão na sala se intensificou com a ideia de que tudo o que eles construíram poderia estar caindo por terra. Os homens de preto cercaram os diretórios, dando ordens de saída, e o barulho ensurdecedor de passos e gritos ecoava nas paredes. Então, vamos! Gritou Douglas, percebendo que o tempo estava se esgotando. Mas ao olhar de novo para Clarice, ele percebeu que havia algo mais sobrenatural em jogo, algo além do que palavras podiam explicar. E então, em um movimento dramático, um dos homens de preto tirou um dispositivo que piscava intensamente. Não se movam, ou todos vocês vão se arrepender, o homem gritou. Todo o chão sob eles parecia tremer, e no fundo da mente de Douglas, ele começou a perceber um fio oculto que ligava todos eles. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e ele precisava descobrir a verdade. De seu passado, de sua lealdade, de seus inimigos. Mas a maior pergunta permanecia: quem realmente controlava aquela situação? E o que mais estava prestes a ser revelado, levando-os a um abismo do qual talvez não houvesse retorno? Os gritos ecoavam pela sala enquanto a fumaça começava a invadir o ambiente. Douglas sentiu seu coração acelerar. Precisamos sair. Agora! Ele gritou,
puxando Clarice. Todos estavam apavorados, e o pânico era palpável. Os homens de preto estavam se aproximando, e a tensão estava às alturas. Mas, ao mesmo tempo, Douglas percebeu uma mudança na expressão de Helena. A raiva e o desespero estavam se dissipando, revelando uma sombra de confusão. Helena, você não precisa fazer isso, Carlos implorou, dando um passo em direção a ela. Pense na sua vida, na nossa família. Ela hesitou, mas o olhar do homem de preto a fez hesitar mais ainda. Você não entende, Carlos. Eles são os responsáveis por tudo. Sua voz explodiu, mas havia uma certa fragilidade por trás daquela bravura. O movimento da arma em suas mãos começou a vacilar. O prédio continuava a tremer, pedaços do teto caindo ao redor. O cheiro de fumaça e queimado era sufocante, mas Douglas não se permitiria desistir. Ele olhou para Clarice, que estava visivelmente abalada. Confie em mim, vamos encontrar uma saída. Então, um grito cortou o ar. Um dos diretores, que estava encostado na parede, desmaiou ao perceber que o caos estava tomando conta. Aqui! Gritou Letícia, apontando para uma porta de emergência no canto da sala. Era a única chance que tinham. Vamos! Douglas puxou Clarice e correram em direção à porta com os outros atrás. O grupo passou por Helena, que ainda estava parada, com a arma sem saber a quem apontar. Helena! Carlos gritou. Venha conosco! Não faça isso! Mas a mulher estava presa em seu próprio conflito. No instante em que Douglas e os outros chegaram à porta, um estrondo pensamento em sua mente enquanto o homem de preto se movia. Mas a ação foi mais rápida. O grupo saiu do escritório e a adrenalina fez com que eles corressem escada abaixo. Christian chegou a perguntar se Helena fugiria com eles. Mas, com um olhar resignado e confuso, a mulher decidiu ficar. Enquanto desciam, ouviram mais explosões. O perigo estava à espreita. Mas Douglas e os demais não pararam. A única coisa em suas mentes era a liberdade. Assim que chegaram ao térreo, uma explosão maior fez com que as luzes se apagassem. Era um cenário de caos, mas ali fora estavam seguros. A sensação de alívio, porém, durou pouco. Um momento de silêncio eterno pairou sobre eles, enquanto todos tentavam entender o que acaba de acontecer. Carlos, esbaforido, caiu em um dos bancos da entrada. O que diabos acontecia lá dentro? A BDSU, tudo isso era um jogo, não era? Há algo mais no ar. Não podemos parar agora, Douglas disse, sentindo que cada palavra que proferia era um desafio ao destino. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Se realmente estavam apenas esperando o momento certo para atacar. Clarice olhou para ele, os olhos se enchendo de lágrimas. O que vamos fazer? O que mais podemos fazer? Sua vulnerabilidade expôs a fragilidade do que eles viviam. Douglas respirou fundo. Ele sabia que o caminho à frente seria árduo, mas algo dentro dele acendeu uma chama de esperança. Vamos reunir as evidências, rastrear tudo o que pudermos sobre a Operação Trovão e entender o papel de cada um disso tudo. Temos que nos unir, Clarice. Isso não terminou aqui. Um novo brilho nos olhos de Clarice trouxe um pouco de força. Ela assentiu e todos se ajeitaram de alguma forma. Mas aquele sentimento de coragem enfrentava a incerteza do que viria a seguir. Enquanto eles se afastavam do prédio, a sirene de uma ambulância soou ao fundo. O cheiro de fumaça ainda estava presente, mas a esperança não estava vazia. Nossa luta ainda não acabou, murmurou Douglas, os olhares coletivos expressando um novo compromisso. E no fundo de sua mente, questionou: quem realmente controla tudo isso? Estariam prontos para a revelação final? E enquanto caminhavam para longe do prédio em chamas, as perguntas pairavam no ar, permitindo que a tensão se instalasse, aguardando por novos desafios e novas verdades que ainda precisavam ser desvendadas.
E aí, você sentiu a intensidade deste desfecho? Não perca as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o nosso algoritmo. Continue a interação. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.